então uma... Aí a gente tem aqui uma elucidação dos níveis e nas concentrações de FSH e de estradiol, e, e notifica ou evidencia aquilo que eu estava falando, que o FSH ele começa a subir um pouquinho antes da... Opa! Que o FSH ele começa a subir um pouquinho antes da idade do climatério, e o estradiol ele começa a diminuir os seus níveis substancialmente comparado ao nível de FSH. Já a outra produção, o restante da produção hormonal na menopausa, ela acaba também ficando diferente depois desse período de transição. A maior parte da androstenediona, que a gente vê caracterizado aqui pela letra A, ela é secretada de forma pela suprarrenal, com uma pequena parte sendo secretada pelos ovários na pós-menopausa. A gente vê aqui que a parte lilás é da pré-menopausa e a parte azul é da pós-menopausa. Já a deidroepiandrostenediona e o sulfato de deidroepiandrostenediona, eles acabam tendo um declínio bem importante, podendo chegar até 70% dos níveis mais baixos. A testosterona, ela decresce em torno de 25% nos seus níveis, pela supressão que acontece no GNRH, e pela conversão reduzida da androstenediona, que decai mais ou menos uns 62%. O estradiol, ele acaba assumindo uns níveis de 10 a 20 picogramas por ml, com a maior parte vinda, então, pela conversão periférica da estrona. A quantidade de estrona ela é maior que o estradiol pela conversão periférica, então, dos androgênios, e aqui a gente pode até ter alguma característica clínica, como um hirsutismo leve, refletindo, então, essa mudança marcante que a gente tem na proporção desses hormônios sexuais. Então, qual que é o quadro clínico do climatério? Principal queixa são os sintomas vasomotores. Então, essas ondas de calor, eles são de início repentino, de vermelhidão na pele, tórax, rosto e pescoço, acompanhado, então, de um aumento da frequência cardíaca e de uma sensação de calor intenso. E conclui-se com uma transpiração profunda. Ela dura de poucos segundos a vários minutos, e ela é mais frequente à noite. Esse sintoma ele é muito frequente no primeiro ano, assumindo então 80% das queixas do consultório. 50% das queixas em torno dos 4 aos 5 anos após a falha da menstruação e 25% em mais de 5 anos. A gente não sabe muito bem qual que é a causa desses sintomas vasomotores, mas percebe-se então uma relação com um estímulo de liberação de GNRH e uma elevação do LH. Chama atenção aqui para alguns diagnósticos diferenciais de ondas de calor que devem ser investigados, fatores psicossomáticos, estresse, feocromocitoma, leucemia, tumores pancreáticos, anormalidade da tireoide, principalmente hipertireoidismo, crises hipertensivas também. Já alterações atróficas, ou a vaginite, o prurido, a dispareunia e a estenose, elas acabam acontecendo pela ausência do estrogênio. A vagina, então, ela perde o colágeno, tecido adiposo e a capacidade de reter a água nas paredes vaginais. Essas paredes vaginais, elas acabam se encolhendo, perdendo essas rugosidades e se alisam, desaparecendo, então, essas rugas que são proeminentes antes do período do climatério. Acaba tendo uma alteração nas poucas camadas da célula, tornando elas bem finas e superficiais. Já os vasos sanguíneos dessa parte, eles acabam se estreitando e as secreções dessas glândulas acabam diminuindo. O pH fica mais alcalino, fica acima de 4,5 e mais suscetível, então, às infecções, tanto por patógenos urogenitais quanto fecais. Os sintomas depressivos e a demência, o sono, ele acaba tendo alteração em até 2 vezes no período da transição do climatério, a pele que perde a sua elasticidade e o colágeno, a irregularidade menstrual, por conta do que a gente já falou anteriormente, e a facilidade do aparecimento da diminuição da massa óssea pela queda
a perda óssea acelerada e até o aparecimento da osteoporose. Já as alterações metabólicas que podem acontecer, a paciente pode ter um maior risco de diabetes, um aumento de massa gorda e redução de massa magra, com aumento da adiposidade central, aumentando assim o risco de ela ter síndrome metabólica. O distúrbio do sono, onde a gente tem uma desregulação do hormônio leptina e grelina, que podem favorecer o aparecimento da obesidade e também do diabetes, e aí entra numa cascata, num circuito vicioso. As tireoidopatias, que acabam agravando com a aterosclerose e a osteoporose, a obesidade, e eu chamo aqui a atenção para o risco cardiovascular que elas acabam assumindo, onde a gente tem um aumento da dosagem do colesterol total, LDL e triglicérides, chama a atenção que o LDL, ele aumenta em até 2 miligramas por decilitro ao ano, dos 40 aos 60 anos. As doenças arteriocoronarianas, elas duplicam e até triplicam no período da transição da menopausa. De 45 a 64 anos, o risco é de 1 a cada 9 terão algum evento cardiovascular, e após os 65 anos, o risco se torna de 1 para 3. A gente tem também um aumento no índice de massa corpórea de mais ou menos 5 quilos por metro quadrado, e o IMC acima de 32 quilos por metro quadrado aumenta um risco relativo de 2,37 a ter algum evento cardiovascular. Aqui a gente tem um gráfico importante publicado em 2020 pelo risco cardiovascular que a mulher acaba enfrentando ao longo da vida. E aqui ela acaba se separando por faixas etárias, então a idade infantil, período reprodutivo, fatores hormonais, uma idade mais avançada e uma idade da menopausa, perdão. Então, o anticoncepcional aumentando, então, 2 vezes o risco para infarto e AVC, aumentando, então, diminuindo o risco absoluto baixo. A terapia de reposição hormonal, onde o WHI mostrou um aumento do risco de evento tromboembólico, diminuindo um pouco esse risco com a terapia isolada de estrogênio tópico, e a Cochrane aumentando o risco, então, de AVC e TEV, exceto com a terapia de estrogênio transdérmico. A menopausa precoce, aumentando o risco cardiovascular nas pacientes abaixo de 40 anos, doenças autoimunes, quando associadas a esse período, também aumentam o risco de doença aterosclerótica, e o câncer de mama, onde a paciente que se propõe a fazer, tem indicação de fazer radioterapia, aumenta esse risco de doença cardiovascular. Chama atenção para a avaliação dessas pacientes e da importância de fazer o score de Framingham para elas, onde a gente acaba estimando o risco absoluto de doença cardiovascular em 10 anos. Tá? E tentando fazer uma abordagem clínica, ou com droga, ou com mudança de estilo de vida, e orientando ela da melhor forma possível. Então, como que a gente faz o diagnóstico de uma paciente no climatério? O diagnóstico é eminentemente clínico, através da irregularidade menstrual, dos fogachos, da irritabilidade e dos sintomas depressivos. As dosagens hormonais, elas só são factíveis se for abaixo dos 40 anos, se for de forma precoce. Aqui o Cooperman, em 1953, ele tentou quantificar esses scores para a gente saber o quanto que a gente faz de tratamento e o quanto que a gente pode abordar essa paciente nas consultas, porque essas pacientes acabam tendo sintomas depressivos e uma irritabilidade bem importante, e às vezes elas acabam demorando para entender o que o tratamento pode proporcionar e a melhora que pode ter. Então, é um fator ainda utilizado, apesar de ser bem antigo, esse score, mas é um score utilizado ainda tanto para quantificar os sintomas e para definir tratamento, e até para mostrar para as pacientes o quanto que elas podem estar evoluindo nesse tratamento ou não. Então, a conduta é sempre individualizar tanto os sintomas, quanto os fatores de risco e quanto o momento de vida. Não é uma receita de bolo, a gente tem que individualizar cada paciente. O exame físico geral e ginecológico é extremamente importante, assim como os exames complementares. É bem importante a gente ter mamografia, perfil lipídico, nível glicêmico e função hepática e renal dessas pacientes.
O ultrassom transvaginal, ele não classifica para a gente, não quantifica qual tipo de terapia hormonal a ser feita, ou se for feita, mas os outros exames que eu citei anteriormente, sim. Perfil de cálcio e vitamina D servem mais para a gente poder orientar o que essa paciente vai fazer a partir da massa óssea em que ela se apresenta no momento da avaliação. A densitometria óssea, ela não é um exame extremamente importante no primeiro momento, ela tem a sua individualização dos casos. Se tiver uma doença desabsortiva, se ela tiver algum uso de corticoide crônico, se ela for tabagista, se ela usa algum imunomodulador, fratura prévia, osteoporose secundária, aí sim ela se torna um exame imprescindível para avaliação. E a terapia hormonal, ela é o melhor tratamento para os sintomas vasomotores, sem dúvida nenhuma. Então, eu só recordo um pouquinho a história da terapia hormonal, e aí vem a nossa, às vezes até a nossa negligência, entre aspas, de não saber prescrever, ou de saber prescrever, mas com medo, e aí a gente acaba prescrevendo uma dose inferior, com medo de alguma complicação. Até 1975, as terapias hormonais elas eram usadas somente com estrogênio, e aí se evidenciou um número absurdo, tanto de câncer de endométrio quanto de trombose venosa profunda. Após 1975, começou a se associar, então, com o progestagênio, evitando esse risco de câncer de endométrio. E o primeiro estudo que surgiu, que avaliaria o risco de doença cardiovascular em mulheres coronariopatas prévias, foi o HERS. Ele foi um estudo duplo cego, placebo-controlado, multicêntrico, que avaliou 2.763 mulheres com Unicórnio útero. qual é? Esse é tudo. Tá. E aí, ela acabou administrando estrogênio conjugado 0,625 com acetato de medroxiprogesterona e comparou com placebos. Esse Se estudo, é a ele loja que não... faz balão, essas coisas, aonde? Carol, É? Ela já fechou? Carol, só desliga teu áudio, deu. E aí esse estudo ele não foi concluído, e aí se percebeu um risco por causa de um risco aumentado de trombose em 4,1 anos e permaneceu no acompanhamento de 4 anos de segmento dessas pacientes. Em 2005, então, foi publicado então, o WHI, foi iniciado o WHI com 2 braços. O primeiro braço eram pacientes esterectomizadas, num total de 10.739, aonde metade desse grupo foi administrado estrogênio conjugado, 0,625, e metade placebo. E no segundo braço, uma terapia combinada com estrogênio conjugado e acetato de medroxiprogesterona versus placebo, num total de 16.608 pacientes. E esse estudo ele foi focado, então, na prevenção de doenças cardíacas, câncer de mama, colo retal, fratura osteoporótica, em mulheres na pós-menopausa. No primeiro, esse estudo também não foi concluído, ele foi suspenso por conta dos riscos e benefícios. No braço 1, a gente teve um aumento de doença arteriosclerótica de AVCs em 39% e uma diminuição de 23% de câncer de mama. E no braço 2, a gente teve um aumento de 29% de doença cardiovascular, um aumento de 41% de AVC e de 26% de câncer de mama. E ambos os braços, eles concluíram que teve um aumento de risco cardiovascular, de TEV e AVC. A proposta inicial era que o WHI ele ficasse sendo avaliado de 10 em 10 anos, mas ele acabou sendo suspenso nos 5 primeiros anos, pelo menos no segundo braço. Diante disso, algumas organizações ou alguns consensos foram publicados e a revisão que eu fiz aqui para apresentar para vocês foram nesses três órgãos que são os mais confiáveis, pelo menos dentro da ginecologia e dentro da ginecologia endócrina. A International Menopause Society, o NAMS e a SOBRAC junto com a FEBRASCO. E as três, elas são unânimes na indicativa de indicar a terapia hormonal em 3 situações: sintomas vasomotores, sintomas geniturinários e a prevenção de osteoporose. Eu trago a lembrança aqui de insuficiência ovariana prematura ou precoce, também como indicação de terapia hormonal.
Então, individualizando cada indicação de terapia hormonal, a gente tem os sintomas vasomotores, onde as três sociedades acabam considerando como uma indicação primária de terapia hormonal. Estrogênio conjugado, estradiol oral, estradiol transdérmico aliviam de forma eficaz os sintomas vasomotores. E as doses mínimas eficazes para controlar esses sintomas vasomotores são essas: 0,3 miligramas para estrogênio conjugado, 0,5 miligramas para estradiol por via oral, 0,5 miligramas para o estradiol cutâneo, transdérmico, o cutâneo, percutâneo, e 25 microgramas para o estradiol transdérmico. Aqui eu deixei 3 apresentações, elucidando, então, ilustrando para vocês o System, ou o System Conte também, que tem a apresentação, que são os adesivos, o Natifa, que é uma das apresentações que a gente tem por via oral, e o Sandrena, que é uma das apresentações que a gente tem via transdérmica. Já para os sintomas geniturinários, que são 27% das queixas no primeiro ano e 47% das queixas após o terceiro ano, as três sociedades consideram, então, a via vaginal mais eficaz se essa for a única manifestação do hipoestrogenismo. Se a paciente não tiver sintomas de ondas de calor, a gente pode lançar mão de administrar somente tópico. A terapia não precisando fazer uma terapia de progestagênio complementar, porque essa absorção tópica local, ela não precisa de uma parte de progestagênio para proteção endometrial. E na prevenção de osteoporose, a gente tem uma meta-análise de 57 estudos feita, onde a gente tem um ganho de massa óssea em todos os locais estudados, principalmente de 6,8 em coluna lombar e 4,1 em colo de fêmur em 2 anos, com o uso de terapia hormonal. O WHI, ele mostrou, então, para a gente uma redução de 33% no risco da fratura de quadril, de 35% em coluna e 24% no total de fraturas. E no grupo de terapia hormonal isolada, a gente teve uma redução de 38%, 39% e 30%, respectivamente, nesses próprios sítios, quadril, coluna e na redução total de fraturas. A gente tem também uma opção de tratamento que é a tibolona, pelo estudo LIFT, que foi um estudo que é um estudo super grande, que nos caracteriza e que nos traz segurança para a prescrição de tibolona, que avaliou 4.534 mulheres com osteoporose acima de 60 anos, e onde a gente teve um risco de fratura, então, de 45% na dose mais baixa da tibolona. Lembrando aqui que a tibolona tem 2 apresentações, a de 1,25 ou a de 2,5. Então, as três sociedades, elas consideram de uma forma efetiva e apropriada a prevenção de fraturas osteoporóticas na mulher na pós-menopausa, o uso da terapia hormonal, e a Sobrac, ela ressalta que a descontinuização dessa hormonioterapia, ela leva a uma perda rápida da massa óssea e um aumento do risco de fraturas. Além dessas 3 indicações, a gente tem alguns benefícios adicionais do uso da terapia hormonal. Uma delas é a via sexual, onde a gente tem uma atrofia e uma diminuição da lubrificação por uma alteração local da perda do estrogênio, provocando uma dispareunia e uma disfunção sexual. A terapia hormonal vaginal tópica, ela restabelece a lubrificação, ela aumenta o fluxo sanguíneo no tecido vaginal, mas ela não tem evidência na melhora de interesse sexual, de excitação e de resposta ao orgasmo. Já a terapia por via oral, ela tem também efeito no trofismo genital, na lubrificação e na sensibilidade. Já o benefício do distúrbio do humor, ele é um pouco controverso. Nos trabalhos a gente não consegue ter uma eficácia descrita, porque eles são bastante controversos mesmo, onde tem um risco de depressão em mulheres na transição menopausal de 1,5 a 3 vezes, maior que na mulher na pré-menopausa ou menopausa tardia. Alguns estudos acabam correlacionando esse risco de depressão com as flutuações do estrogênio, porém não tem nada descrito de fisiológico de relação direta. Mas se percebe que a longo prazo a terapia hormonal ela ajuda a aliviar esses sintomas depressivos associados à transição da menopausa, mas não na menopausa tardia.
Um estudo do NAMS, que foi publicado em 2022, ele acaba correlacionando de forma direta, principalmente a melhora do sono e a paciente ter melhores condições de diminuição de ansiedade, de sintomas depressivos, após uma higiene do sono. Então, acaba tendo essa relação direta. E aqui a gente tem, que eu estava falando, que são os benefícios do distúrbio do sono, a má qualidade do sono que aumenta, então, o risco cardiovascular, o desenvolvimento de diabetes diabetes mellitus, diminui o rendimento diurno e piora uma piora significativa da qualidade de vida. Chama atenção aqui que tem alguns estudos que mostram que a progesterona micronizada de forma oral, ela tem um efeito sedativo, e aí, quando tem uma terapia combinada, ela pode ser administrada no período noturno, pensando ou lançando mão e aproveitando essa característica que ela acaba tendo para a gente de efeito sedativo. Algumas mudanças corporais e metabólicas podem ser associadas com o benefício do uso da terapia hormonal, onde há uma diminuição do acúmulo de gordura na região abdominal e uma diminuição na gordura corporal geral, uma diminuição do colesterol total, LDL, uma elevação do HDL pela via oral, e na via transdérmica, uma diminuição leve de triglicérides e VLDL. É importante salientar que essas alterações ou esses efeitos, eles são dependentes de alguns tipos de progestagênios associados. Já o diabetes tipo 2, especula-se então que há uma melhora do controle glicêmico com a redução da hemoglobina glicada em mulheres pós-menopausadas com o diagnóstico de diabetes tipo 2. E o WHI, ele acaba correlacionando que a terapia combinada dá uma redução de até 19% do índice de diabetes mellitus tipo 2. As duas vias, elas apresentam resultados benéficos, tanto a oral quanto a transdérmica, sendo o resultado mantido enquanto durar o tratamento. Suspende o seu tratamento, acaba não se permanecendo esses benefícios. E os eventos cardiovasculares, se a gente iniciar a terapia hormonal na janela de oportunidade, que é abaixo dos 60 anos ou 10 anos de sintomas do climatério. A revisão da Cochrane em 2015, ela reforça que se for iniciada em menos de 10 anos, ela diminui o risco de doença coronariana e a mortalidade por todas as causas. Já o WHI e o HERS, com uma menor incidência de doença coronariana em terapia hormonal combinada do que o placebo, principalmente nas mulheres mais jovens e com menos de 10 anos de menopausa. Cognição, demência e Alzheimer, ele está relacionado com uma redução do risco enquanto for usada a terapia hormonal. Mas a terapia hormonal ela não melhora as questões de memória nem habilidades cognitivas, e a combinação de estrogênio conjugado e acetato de medroxiprogesterona, ela pode ser danosa à memória quando iniciada acima dos 65 anos de idade. Além desses benefícios, a gente tem uma estabilização de danos do hipoestrogenismo na pele, que é a preservação do colágeno, uma melhora da artralgia relacionada à menopausa, uma diminuição de câncer coloretal, principalmente com o uso de terapia hormonal combinada, e a melhora da qualidade de vida dessas mulheres sintomáticas. Aqui talvez seja o slide mais importante da aula, que são as contraindicações da terapia hormonal. A partir das contraindicações é que a gente vai conseguir estabelecer se a paciente tem condição ou não de fazer a terapia hormonal. Então, doença hepática descompensada, câncer de mama e câncer de endométrio, lesão precursora de câncer de mama, e eu lanço a mão aqui das lesões atípicas, porfirias e discrasias sanguíneas, sangramento vaginal de causa desconhecida, doença trombótica ou tromboembólica endovenosa, lúpus eritematoso sistêmico e o meningioma, com contraindicação para progestagênio. Diante de tudo isso que eu falei, como que a gente vai iniciar uma terapia hormonal, qual o esquema que a gente vai utilizar e como a gente vai monitorar a eficácia e a segurança desse tratamento. Então, como que a gente vai iniciar? Sempre na janela de oportunidade, 10 anos de sintoma ou abaixo de 60 anos da paciente. A decisão ela deve ser compartilhada com a paciente. A dose, a via de administração e o tempo de uso, ele devem se adequar ao perfil da nossa paciente.
e a resposta ela é individual. Então, a gente tem que sempre tratar com a menor dose pelo período de tempo necessário para alcançar os benefícios que a paciente almeja. E a gente sempre fala que é até a próxima consulta, o uso da terapia hormonal, porque na próxima consulta ela vai ser reavaliada e a gente chega em acordo com a paciente se precisa ou não manter por mais um ano, tá? Qual que é o esquema que a gente vai fazer? Então, a gente tem 3 tipos de esquema: terapia hormonal com estrogênio, que é a isolada, terapia hormonal com estrogênio e progesterona, que é a combinada, e a tibolona. Pacientes com útero, é obrigatório a terapia combinada, porque a gente tem a proteção endometrial, lembrar que o estrogênio vai fazer proliferação endometrial e a gente precisa da proteção para evitar a hiperplasia. Pacientes esterectomizadas, elas não precisam ou não têm a necessidade de fazer progestagênio. Porém, se essa paciente tiver uma história de câncer de endométrio ou endometriose, ela deve ser repensada. Câncer de endométrio é contraindicação, mas endometriose, ela precisa fazer uma terapia hormonal combinada, porque há um risco de recidiva de endometriose, de focos de endometriose de até 6%. Já a terapia de estrogênio tópica, ela não precisa, então, de progestagênio, que é aquilo que eu havia falado anteriormente, e nem de monitorização endometrial, porque ela não tem absorção, a absorção dela sistêmica é reduzida. Não é tão eficaz quanto a terapia hormonal por estrogênio ou tópica. Aqui a terapia estrogênica tópica que eu falo é via vaginal, tá? Qual o regime, então? Cíclico ou contínuo? Se for cíclico, é indicado para pacientes da perimenopausa e não esterectomizadas. E no cíclico, a gente tem 2 alternativas: o estrogênio contínuo e o progestagênio de 12 a 14 dias, que faz uma diminuição de exposição da mama ao progestagênio, ou o estrogênio contínuo e o progestagênio a cada 3 meses. Se a gente optar pelo regime contínuo, a gente não vai ter sangramento de privação. Porém, as pacientes que estão na perimenopausa, elas não conseguem tolerar muito bem, porque tem atividade residual ovariana, tem uma incidência aumentada de T-spotting, e elas acabam sendo desencorajadas pelos próprios sintomas. Como que a gente vai monitorizar o nosso tratamento? Então, os segmentos regulares, pelo menos nos primeiros 6 meses ou 9 meses, devem ser feitos de forma clínica, de 1 a 3 meses após o início da terapia hormonal. Depois, de forma clínica, de 6 em 6 meses. Sinais clínicos, queixa, mastalgia, dor pélvica, sangramento uterino e ganho de peso, eles devem ser abordados em todas as consultas. Exames de rotina, mamografia, laboratoriais, Papa Nicolau, coleta de Papa Nicolau, anual. E a manutenção, então, até o próximo ano, que é aquilo que eu tinha falado anteriormente. Menopausa cirúrgica ou precoce, a gente mantém a terapia hormonal até mais ou menos a idade média da menopausa natural na mulher brasileira, que é até os 50 anos. Como que a gente faz a terapia hormonal, então? A terapêutica hormonal estrogênica, a gente tem 3 tipos de administração liberadas pela Anvisa: via oral, via transdérmica e via vaginal. Via vaginal, a gente acaba lançando mais como indicação para sintomas geniturinários, porém, via oral e transdérmica para ondas de calor. E aí a gente tem estrogênio conjugado, 17-beta-estradiol micronizado, valerato de estradiol e o estriol. Já na via transdérmica, a gente tem o estradiol e o estradiol gel. Na parte dos progestagênios, a gente tem a classe pela via apresentação por via oral, via vaginal e via uterina. A via vaginal através da progesterona micronizada, que pode ser usada tanto via oral quanto via vaginal. A via intrauterina, que é o DIU de levonorgestrel. A Anvisa e as 3 sociedades acabam não liberando terapia hormonal progestagênica de via tópica por não ter repercussão de proteção endometrial. Ela não consegue, a gente não tem veículo disponível no mercado farmacêutico para absorção e para proteção endometrial a partir do progestagênio tópico. A tibolona, que é um progestagênio sintético derivado do noretinodrel, possui afinidade, então, por 3 receptores: estrogênico, progestagênico e androgênico.
O estudo LIFT, que é o grande estudo da tibolona, ela reforça que não aumenta a densidade mamária na mamografia, porém, na prática clínica, a gente vê que aumenta um pouco ou que altera um pouco a densidade da mama. Há uma redução do risco de câncer de mama quando a dose é menor, que é a dose de 1,25, e um aumento no risco de AVC. Há também a redução de triglicérides e HDL no uso da tibolona. E a terapia hormonal da forma androgênica, onde a gente tem a via de apresentação oral, injetável, subcutânea e transdérmica. A reposição androgênica, ela é melhor para as disfunções sexuais, para o bem-estar. A indicação primária é o tratamento, então, das queixas sexuais, principalmente desejo, excitação e orgasmo, com exclusão de outras causas. Lembrar aqui que toda queixa de disfunção sexual, ela deve ser investigada porque ela tem origem multifatorial. Não é recomendado o uso de testosterona em pacientes que não tenham uma sobreposição com o estrogênio, tá? E as mulheres com útero, o uso de testosterona ela não exclui a necessidade de utilização de progestagênio para proteção endometrial. Então, lembrar que qualquer absorção de testosterona, a gente tem a conversão periférica em estrogênio e aí a gente acaba aumentando os nossos níveis de estrogênio. Então, a dosagem de androgênio sérico, ela não deve ser utilizada como objetivo de investigar qualquer abstinência, ou qualquer insuficiência androgênica, perdão. E ela deve ser preferencialmente feita sempre a reposição hormonal de androgênios por via transdérmica. A terapia, ela deve ser com a finalidade, então, de dessas queixas sexuais, não se recomenda, então, a apresentação maior do que 1,25 a 2,5 miligramas por dose, ou de 300 microgramas por dose no adesivo, porque acaba se mimetizando com algumas complicações, como clitoromegalia, engrossamento de voz, aumento de pelos. E a manutenção da terapia androgênica nas mulheres na pós-menopausa, ela é condicionada a melhores sintomas que levaram ou que motivaram a gente a prescrever a terapia hormonal androgênica. Quais são os riscos da terapia hormonal? Então, o WHI, ele não revelou aumento do risco para câncer de mama com terapia de estrogênio isolado, mas mostrou aumento com terapia hormonal combinada após 5 anos de estudos. Os estudos de observação mostraram um aumento de risco com terapia de estrogênio, porém menor do que observado com regime de terapia hormonal combinada. Há evidência de que a terapia hormonal administrada nas mulheres portadoras do BRCA1 e submetidas à oforectomia não aumenta o risco de desenvolver câncer de mama. E que a terapia hormonal, terapia de estrogênio isolada ou combinada, ela não deve ser recomendada para mulheres com antecedentes pessoais de câncer de mama. E o efeito da tibolona no risco de câncer de mama, ele permanece inconclusivo, mas ele está contraindicado para mulheres com antecedentes pessoais de câncer de mama. Já em histórias de trombose venosa profunda, a terapia hormonal por via oral, ela aumenta o risco dos eventos tromboembólicos venosos, embora o tal risco ele é raro. A terapia hormonal de estrogênio transdérmico, ele não tem associação com o risco de evento tromboembólico. Estudos randomizados, eles não demonstram aumento de risco de trombose com o uso da tibolona, trombose venosa. E o tipo de progestagênio, ele influencia bastante no risco para a TEV, especialmente quando associado a um estrogênio por via oral. Os regimes com progesterona micronizada ou de hidrogesterona podem apresentar um menor risco do que os outros progestagênios. Já quem tem história de tromboembolismo venoso prévio, é contraindicado o uso de terapia hormonal oral, mas tem algumas poucas evidências que indicam o uso de estrogênio não oral, aumentando o risco de novo episódio de TEV. Já o estrogênio por via vaginal, ele não aumenta o risco de TEV pela absorção dele ser pequena. Há um pequeno aumento na piora da incontinência urinária de esforço, principalmente de estresse, em uso de terapia hormonal sistêmica por via oral.
o que não se vê na terapia hormonal isolada, tópica, né, de estrogênio, reduzindo então o risco de incontinência. Nas vias biliares, ele aumenta o risco de cálculo das vias biliares e da colicistite, e um risco maior se apresenta com a terapia hormonal combinada oral. E o NAMS, nessa publicação que ele fez o ano passado, a última publicação dele falando sobre a terapia hormonal, ele fala que, de maneira geral, ela está associada a um risco raro, tanto de AVE quanto TEV, câncer de mama, doenças de vias biliares e incontinência urinária de esforço. Há uma semana, o NAMS também se posicionou através de terapias não hormonais para sintomas vasomotores. E eles acabaram lançando mão de recomendações sendo eficazes para os sintomas vasomotores, a terapia cognitivo-comportamental, a hipnose clínica, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os inibidores de recaptação de serotonina e epinefrina, a gabapentina, a perda de peso não diretamente relacionada aos sintomas vasomotores, mas sim a melhora de qualidade de vida e de expectativa de vida, e o bloqueio de gânglio estrelado. O bloqueio de gânglio estrelado, não sei se todo mundo sabe, mas é a injeção de bupivacaína na altura de C6 até T2, tentando fazer com que as ondas ou as ondas vasomotoras elas não se proliferassem de uma forma tão intensa. Elas são bem eficazes nos primeiros 6 meses, perdendo um pouquinho a sua eficácia a partir do momento em que o fármaco vai se metabolizando. E eles acabaram divulgando que há uma evidência negativa ou insuficiente em técnicas de respiração, yoga, mindfulness, suplementos e remédios fitoterápicos, técnicas de resfriamento aqui envolve a questão de roupa, usar roupas mais confortáveis ou roupas que não sejam tão pesadas, que não produzam tanto calor, e alimentos à base de soja, lanço mão aqui da isoflavona, extratos de soja, metabólitos da soja, que é o EPOL, os canabinoides, acupuntura, quiropraxia, clonidina e a modificação dietética e pregabalina. Aqui eu chamo a atenção dos inibidores da recaptação de serotonina como os mais eficazes, a venlafaxina e a desvenlafaxina. Pela unidade básica de saúde, a gente tem disponível somente a sertralina e a venlafaxina em alguns centros de referência. Pelo Sistema Único de Saúde, a gente também tem a paroxetina e a fluoxetina. Cuidado na prescrição da paroxetina. A paroxetina ela tem um efeito bem importante sobre a libido das pacientes, diminuindo essa libido, sendo que as pacientes elas têm bastante queixa de perda de libido. Então, tem muita cautela para a prescrição da paroxetina, principalmente. E eu finalizo a apresentação com essa frase que eu acho super importante do Dr. Eliano Perini, que é um professor de São Paulo. Eu vi ele pela primeira vez numa aula lá no Sul, e ele começou a apresentação dele dizendo que mulheres jovens são obras da natureza e mulheres maduras são obras de arte, e que a gente tem que ter o mesmo cuidado das mulheres jovens, das adolescentes, das mulheres que querem engravidar, das mulheres no período da menarquia, é a mesma atenção que a gente tem que dar para as mulheres maduras. E é isso. Esse é o recado que eu quis deixar hoje. Bom, que dizer da aula, né? Eu não tenho nem o que falar, Carol. Foi uma viagem mesmo pela menopausa, climatério, terapia de reposição hormonal. Acho que foi uma aula que pegou assuntos muito amplos e atuais. Tem coisas da semana passada, Carol, pelo amor de Deus. Atual não tem nem o que falar. E os comentários no chat, todo mundo parabenizando. Chegamos aí perto de 50, né, participantes te ouvindo. Bom, eu como bem mais obstetra que ginecologista, vou me ater à sua recomendação de dar progesterona à noite para as mulheres se acalmarem. É isso.
Achei que foi um ótimo toque. Vou Valério, abrir para perguntas, mas antes Valério, deixa eu ter uma... Ah, eu só vou aproveitar o quórum aí do pessoal. E dia 22 de junho, é isso, Mari Morimoto? Evento Bezans, então, já que a gente está no mês aí do climatério, a gente ia discutir menopausa, junto do pessoal da Bezans, a gente conseguiu um evento, vai ser um evento, acho que começa às 19h30, a Mari já encaminhou algumas vezes no grupo da Ginecologia Obstetrícia Unisa, nosso grupo de professores e preceptores, ela já encaminhou no grupo de residentes da Unisa e eu já reencaminhei. Então, quem puder participar, 22 de junho, evento 19h30, Pesans, vai ser sobre principalmente sintomas geniturinários, correto, Mari? Na verdade, vai ser um relato de caso e o diretor médico deles vai fazer uma apresentação para gente do Vagifem, né? Do hormônio via vaginal. Vai ser É bem legal. uma forma diferente aí de pensar na saúde da mulher, principalmente nesses sintomas mais locais. É isso. E vai ser um evento só para gente, novamente. É um evento para a Unisa, então, para os professores, lógico, a gente tá podendo convidar, né? Os serviços associados e para os residentes. Vai ser bem bacana. Então, por favor, pessoas, marquem presença. A gente está se esforçando para fazer coisas diferentes. A gente teve o evento lá da Genom, que foi muito legal, o pessoal gostou bastante. A gente vai ter esse da Bezans, nesse momento que a gente está falando de pH e afins. Então, a gente tem que ter a indústria talvez como parceiras, e, de novo, eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá? E pode ser que a gente tenha, de novo, mais para frente, um evento com a Bezans, quando a gente for falar de prematuridade. Aí, eles são representantes do Progestan, enfim. Então, acho que a gente pode associar o uso da com a parte comercial e, enfim, para intuitos de aprendizado. Vou parar de falar, só lembrando, 22 de junho, então guardem a data, 19h30, que vai ser na própria Bezans, não é isso, Mari? Maravilha. É pertinho aqui na Zona Sul, não é muito longe. Gabriel, você ia falar, eu te interrompi. Fala aí, meu. eu quero dar parabéns para Carol. Carol, como é difícil dar aula para quem não é graduação, né? Para quem já está formado, para os residentes, para os professores, é muito difícil, mas foi uma aula muito boa, parabéns. Obrigada. Você citou coisa muito recente, você citou o NAMS. One Million Study, que é o estudo da colitíase, quando se usa a terapia hormonal, isso é muito importante, associar residentes de plantão aí, colitíase com terapia hormonal. Uma dúvida importante que vocês têm na cabeça quando vão usar a terapia hormonal é um antecedente familiar. Muitos de vocês vão deixar de usar a terapia hormonal pela mãe do paciente ter tido câncer de mama. Isso já não é uma verdade, né? O que eu queria te perguntar, Carol, tem muita gente fazendo prevenção de acidente vascular cerebral e doença cardiovascular com a terapia hormonal. O que você acha disso? Na verdade, dentro da janela de oportunidade, a gente só tem benefício, diminuição de risco. Fora da janela de oportunidade, a gente acaba tendo um fator de risco agravado, além do fator de risco que ela já tem. Então, o ideal é a gente associar abaixo dos 60 anos e em 10 anos de sintoma, porque aí a gente tem uma diminuição dos índices de lipidograma dela, principalmente, uma repercussão nisso, né? Lembrar que o estrogênio ele tem a ação de liberar óxido nítrico no tecido endotelial, aumentando então a vasodilatação. Se a gente já tem uma lesão ou que é mais factível, mais proeminente acima dos 60 anos, a gente acaba tendo acaba prejudicando essa paciente e expondo ela ao risco ao uso da terapia hormonal. Uma última pergunta.
Hum, Essa é difícil, hein? Sou hum, advogado do diabo. Eu sei que a Sociedade Brasileira de Osteoporose, ela fala do bisfosfonato. Quando que você uhum. deixa de usar essa medicação e passa a usar para osteoporose e a terapia hormonal? Na verdade, Vou dar um spoiler, Carol. é, Próxima aula de ginecologia, ó, o Thomas já levantou a mão, é hum. sobre osteoporose, então é um spoiler. Fala aí, Carol. A terapia hormonal, a gente acaba usando ela justamente nessa janela de oportunidade, e se a gente tem alguma alteração que possa diminuir ou melhorar a qualidade de massa óssea dela. Já o bifosfonato, a gente vai entrar se a gente tiver um score ou índice de Frax alterado, se ela tiver um risco de fratura, ou se ela já tiver uma baixa massa óssea, né? Então, são terapêuticas diferentes e abordagens diferentes. A terapia hormonal aqui entra como um tentar fazer com que ela não tenha essa perda tão acelerada de massa óssea. Já o bifosfonato, ele entra como uma opção terapêutica dessa perda óssea e de uma prevenção de fratura mesmo. Obrigado, Carol. Parabéns pela aula. Imagina. Obrigada, querida. Eu acho que o Thomas, que está com a mão levantada. Fala aí, Thomas, você quer perguntar? Tudo bem? Tudo É, bom, Thomas? parabéns pela aula, Carol. Você realmente Obrigada. sintetizou um tema complexo, né? Eu acho que você passeou, né, bem em cima do climatério. E eu tenho várias perguntas para te fazer. Eu vou começar aos poucos, né? Primeiro que você vai comprar uma briga séria com o pessoal que é adepto aos fitoterápicos, né? Porque no final você mostrou que não tem muita evidência e tem uma galera aí, né, que é super, assim, proativo nessa área, né? Vou dar um exemplo. Eu estou na Santa Casa e a gente tem uma professora lá, Sônia Rolim, não sei se você conhece, e Uhum, ela é super mega proativa sobre os fitoterápicos para várias situações. Então, uhum. se a gente fizer um congresso, aí eu vou botar você no ponto e contraponto. Bom. Aí eu vou botar você de um lado e do outro lado vou botar a Sônia Rolim e aí eu vou botar o gongo e aí vocês vão quebrar o pau, né? E que vença o Mas melhor, é isso. é, Que vença que o vença o melhor, né, Thomas? melhor. É O pau isso. vai comer, o pau vai comer, né? Mas no bom sentido da palavra. Eu queria saber o seguinte, né? Na minha Hum, época, eu sou de uma época que a gente tinha como uma paciente que faz reposição hormonal, o limite do ecoendometrial era de 5 milímetros. uhum, Acima de 5 milímetros já merece uma investigação, quiçá uma estroscopia diagnóstica e uhum. assim vai. Me parece que agora caiu para 4. É isso mesmo? Que Caiu. diferença faz para 5 para 4? Porque amanhã os residentes vão fazer uma prova e alguém vai botar 5 na questão A e vai botar 4 na questão B. E vai Uhum. botar 8, 5 e 4 se é sem TRH e 8 com TRH. Como é que fica isso? O que está valendo atualmente? Que número de nota de corte que a gente vai ter que levar na prática? Pelo manual da Sobrac, que é de 2018, eles ainda consideram o valor de corte de 5. Mas o NAMPS, em 2022, ele já considera o valor de corte de 4, de ecoendometrial de 4. Então, eu sugiro que deem uma olhada direitinho na própria revisão bibliográfica que pede a prova, para ver qual tipo de literatura é recomendado, porque, de fato, a gente não tem uma posição da Febrasgo dessa nova diretriz de espessamento endometrial, com e sem o uso de terapia hormonal. Tá. Mas, de Agora, com fato, na TRH é 8, prática né? clínica... Oi? Com TRH é 8, né? Com TRH é 8, isso, mas sem TRH de fato mudou. Agora, na prática clínica, eu não vi diferença, pelo menos, e nem o NAMS conseguiu me convencer, assim, eu acho que é muito pouquinho, 1 milímetro não consegue esconder um pólipo, pelo menos na minha humilde É. opinião. Mas
E com relação às terapias não hormonais, eu até estava conversando hoje com o Cassiano, porque a gente divide o ambulatório, e eu recebi esse paper, na verdade, eu procurei esse paper para poder fazer a apresentação esse final de semana, que foi onde eu vi a publicação. E aí, quando eu vi, eu fiquei desnorteada, porque eu acreditava pelo menos que yoga, mindfulness, acupuntura, várias coisas que ele fala como ele não recomenda hoje, ele recomendava no último guideline que foi 2021. Então ele mudou muita coisa em tão pouco tempo. E ele acaba vendo alguns estudos, uns randomizados, outros duplos cegos, e ele acaba se posicionando de uma forma diferente. Eu acabei aqui trazendo o que tem de mais recente, mas a gente vê que Não, em muito bom. algumas pacientes a gente tem uma melhora, assim, mas não é para todas, de fato, como ditatorial, né? Mais duas perguntas, sem querer abusar muito de todo mundo. Uma é a seguinte: você está no consultório, recebe uma paciente que teve um CA de mama, e é lógico, e ela não pode fazer TRH, ou TRE, sei lá, e só que ela tem toda uma clínica de síndrome climatérica, com fogacho, todo aquele padrão de paciente menopausada. O que você vai fazer para essa paciente? Eu vou orientar estilo de vida, atividade física, vou prescrever algum inibidor de seletivo de recaptação de serotonina ou epinefrina. Eu iria começar principalmente com a desvenlafaxina, que é o que a gente tem de melhor resposta, numa dosagem ou de 50 ou de 75 miligramas por dia. A gente começa, na verdade, com uma dosagem bem baixinha, de 25, e a gente vai ajustando por conta do efeito que ela tem de um pouco de liberação adrenérgica. Então, a gente acaba indo com uma dosagem inicial baixa e otimizando ela ou ajustando conforme os sintomas da paciente. Mas eu não prescreveria de fato nenhum, de jeito nenhum, terapia hormonal. E creme vaginal de hormônio? Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela é bem contraditória e taxativa. Acabou liberando, acho que foi em 2021, se eu não me engano, que foi que eu li, o uso do colpotrofine, que é o promestrieno. Porém, algumas sociedades ainda acabam tendo um pouco de restrição, principalmente alguns mastologistas. Então, acho que de repente, ou a prescrição do promestrieno, ou até lançar mão de algumas tecnologias que a gente tem hoje disponíveis, laser e algumas radiofrequências que a gente tem, que tem uma boa resposta para ativação de colágeno local. Foi Com isso que eu 2 ou imaginei. 3 sessões, a gente acaba tendo uma super resposta de trofismo vaginal. E para finalizar, de uma forma meio egoísta, você está no consultório, você faz uma propedêutica inicial, uma paciente com sintomas climatéricos, e você tem no ultrassom de abdômen total uma esteatose hepática grave. Ainda que a função hepática seja normal, TGO, TGP, você muda alguma coisa na sua TRH? Ou como é que você conduz esse caso? A gente acaba não eu acabo não prescrevendo terapia hormonal combinada por conta da metabolização hepática que a gente tem dos hormônios, né? Por via oral, de preferência, não. Por mais que a gente tenha TGO e TGP normais. Mas nesse caso, você podia fazer o estrogênio transdérmico e um ultrogestan, por exemplo. Pode. Teoricamente, sim. Né? Pode, sim. Mas por via oral, não, por causa da metabolização. Correto, é lógico. Parabéns, Carol. Vou deixar para os Obrigada. outros aí que eu já abusei de você. Não, que isso, não é abuso, não. E aí, pessoal, mais dúvidas? Professora Carol Panoni. Aliás, eu descobri hoje que é Caroline. É. Eu estou tão acostumado a falar Carolina por causa da minha filha que eu nem pensei. Carolina. Não tem problema. Residentes que nunca perguntam hoje estão presentes. Eu pude ver aí o Geraldo conectado, a Marina conectada, B1, B2, Lari, tem bastante gente aí, né? Cássia Pedroga, como sempre.
Ninguém tem dúvida? Climatério TH, bem tranquilo o tema. Não, eu não perguntava. Assistindo o início, não perguntava. Eu pergunto sempre. Quem está falando conosco? Eu tenho um comentário só. Eu sempre pergunto. Quem é o comentário? Dá para me ouvir? Estou ouvindo, só não estou identificando no meio de É a todo. B1. Fala, Bia. Semana passada eu e a Mafê pegamos uma paciente no ambulatório super jovem que tinha tido um câncer de endométrio. Feito uma esterectomia e estava em uso de hormonioterapia há anos, recomendado pelo oncologista. A gente ficou bastante surpresa, assim, meio sem saber o que fazer em relação a isso, porque ela estava em acompanhamento, ele tinha feito, falou para ela que entre os riscos e os benefícios era melhor ela fazer. Ficamos chocadas, saímos de lá pensando muito nisso. O ambulatório da professora Carol Panoni. Esse eu não saberia dizer. Eu iria suspender essa terapia hormonal com toda a certeza do mundo, por conta do risco que tem de reativar. A gente tem que saber que o câncer endometrial, ele é hormônio dependente. Se a gente der hormônio para ela, a gente tem um risco de recidivar esse tumor. Então, eu não sei baseado em que ele acabou prescrevendo essa terapia hormonal. Vocês lembram se era combinada? De que forma que era essa terapia hormonal? Porque para mim Era me choca transdérmica, saber. se eu não me engano, era transdérmica. Tá, mas não era tópica, via vaginal, Não, via vaginal não. não? Tá. Transdérmica é bom que não tem progesterona ainda. Olha que beleza. É isso. É, que é pior ainda. Eu iria suspender, com toda certeza. Quando é uma questão de câncer endometrial, acho que nessas mulheres de 40, 50 anos é uma situação até um pouco mais rara que o câncer de mama, propriamente dito, né? Uhum. Acostumada a ver paciente que faz uso aí do tamoxifeno, faz uns baita polipão, né? Aí, Uhum. sangramento na pós-menopausa, e a gente fica doido, ele faz ultrassom, tem um eco enorme. Enfim, eu estou sendo uma dúvida bem pertinente, lembrando que eu faço bem pouca TH, viu, Carol? As Uhum. pacientes, em geral, estão grávidas, né? Uhum. Estrogênio transdérmico Uhum. e um DIU de progesterona, né? Um sistema intrauterino, Mirena, né? Vamos falar Uhum. comercial. Continua sendo uma opção interessante? Sim, sim, é uma opção bem factível, porque a gente tem certeza que ela vai usar o progestagênio para proteção endometrial e nada mais do que um dispositivo intrauterino para liberação de progestagênio naquele local. Então, melhor proteção endometrial não tem. Eu meio que eu garanto que aquele endométrio está protegido. Sim, sim, E sim, trato sim. os sintomas vasomotores, enfim, com a terapia tópica, Isso, aham. né? Sim, 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 sim. O Thomas levantou a mão de novo. Fala aí, Thomas. Eis o chato novamente. Esse esquema é o esquema tradicional, talvez seja o melhor, né? Mirena com estrogel, 1 a 2 pumps. Agora, minha pergunta é o seguinte: Cailena, nesse contexto de proteção endometrial, também funcionaria como Mirena ou Não. tem que ser o Mirena e não Cailena? Não, tem que ser o Mirena por conta da concentração de levonorgestrel, de progestagênio que tem no dispositivo. Beleza. Eu só queria chamar a atenção de uma coisa que tu falou, Felipe, de uso de tamoxifeno. Se uma paciente que teve câncer de mama está em uso de tamoxifeno e tem ondas, tem queixas de ondas vasomotoras, a gente não pode prescrever terapia hormonal. Cuidado na prescrição de inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Por quê? Principalmente paroxetina e fluoxetina, que é o que a gente tem disponível na unidade básica, elas acabam inibindo a conversão da enzima que faz a absorção do tamoxifeno. Então, a gente diminui a eficácia do tamoxifeno durante o tratamento do adjuvante do câncer de mama.
Então, preferir sempre a venlafaxina, a desvenlafaxina, o escitalopram ou o citalopram. Nunca prescrever concomitante, o tamoxifeno com paroxetina ou tamoxifeno com fluoxetina. Olha aí, Etienne, nossa mastologista, já se manifestando. Perfeita, perfeita. Pessoas, mais dúvidas? Vocês ainda têm alguns minutos antes do jantar do Dia dos Namorados. Vamos lá. Tá vendo? Alguns minutos antes do jantar de namorado. Alguém está com o iPhone 13 e eu não consigo identificar quem é, iPhone 13 Pro. Eu mandei aqui no grupo agora a publicação do NAMS de terapia hormonal e de terapia não hormonal, para quem quiser, enfim, aprofundar, além da exposição que eu fiz. Se quiser algum outro tipo de material, é só me falar que eu acabo encaminhando também. Eu já Acredito. Eu já reencaminhei, inclusive, para o grupo dos residentes, viu, Carol? Tá. Acredito que o manual da Sobrac todo mundo deve ter acesso fácil, então não achei necessário colocar aqui. Mas aí coloquei as duas publicações do NAMS. É isso. Gente, agora eu vou pedir uma ajuda da Tawane. Tawane, você ainda está aí? Estou aqui, doutor. Você está proibida de não estar nas nossas reuniões, porque você é responsável por gravar, que eu sempre esqueço. E aí, agora, na verdade, eu preciso parar a gravação e gerar esse link para algum lugar. Eu não sei como fazer. Peraí. Eu aperto só Stop Recording. Eu vou apertar